Seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor. Nome novo, uma nova cara, porém mantendo a qualidade das informações levadas aí para você, para os seus familiares, seus entes queridos, seus amigos. Se inscreva no canal, compartilhe e fique conosco. E aí, Dr. Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Tudo jóia? Mais um episódio para você maravilhoso aqui do Agora Pod Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Não se esqueça, o nosso maior propósito é trazer para você informação checada, informação boa em saúde. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações não checadas. E o nosso propósito é justamente o contrário, é trazer para você informações seguras. Nos siga em todas as redes, nos siga no Instagram, no Facebook, no YouTube, siga o Dr. Sidney, siga o Moisés. E como que a gente traz para você essa informação? Através de convidados, através de autoridades em cada uma das áreas. Hoje a gente tem a honra de receber aqui Dr. Marco Antônio Spinelli, Dr. Marco Spinelli, psiquiatra, formado pela Faculdade de Medicina da USP, mestrado também pela mesma universidade em psiquiatria. Muito obrigado pela presença, Marco Spinelli. Eu que agradeço, é uma Sidney, honra. Moisés, obrigado pelo convite, é uma honra. Ainda mais estrear o nome novo, Pod Doutor, que é sensacional. Perfeito, já vai ser aí a trazer o seu otimismo, a sua positividade. Vamos então extrair informações, levar para você que está aí ouvindo. Vamos lá, Moisés? Vamos sim. Dr. Marco Spinelli, seja bem-vindo novamente, é um prazer tê-lo conosco. Vamos falar hoje de um assunto que está em alta, o pessoal tem menos preconceito de falar sobre isso, que é depressão, burnout. Tem alguma diferença de depressão e burnout? É a mesma coisa? Poxa, já começa com essa pergunta, Moisés. Tá querendo me fritar? Essa pergunta é pesada, hein? Eu tenho uma posição pessoal. Eu acho que depressão, o burnout é um estágio. Por isso que a gente falou em estresse, ansiedade, burnout e depressão. Acho que tem uma continuidade desses estados, dessas situações. E o burnout é um estado de esgotamento profundo. Também é o estado da depressão. Então, o que eu acho que o burnout acrescentou, né, na medicina é que você tem uma entidade clínica hoje que é causada diretamente pela sobrecarga de trabalho. Isso permite a pessoa que sofre isso falar, olha, eu tive uma sobrecarga de trabalho, tive um ambiente de trabalho hostil, tive um ambiente de trabalho com algumas violências psíquicas e isso me gerou uma doença. E isso permite que o trabalhador ele tenha um acesso à saúde e inclusive aos direitos dele por conta de um ambiente de trabalho muito estressante. Então pode ser que nós... Deixa eu só fazer uma observação sensacional a sua fala, Smelly, só para quem está ouvindo entender também. Bom, a gente, como eu disse, a gente traz especialistas aqui nas áreas e o Dr. Marco Antônio Spinelli, como psiquiatra, eu queria fazer uma pergunta. Então, para quem não sabe, existe uma coisa chamada CID, que são códigos de doenças, para traduzir, que cada uma tem um número, né? Então, pneumonia, um tumor, e em psiquiatria também. Depressão tem um CID, transtorno ansioso tem um CID e burnout. Já temos CID para burnout ou ainda Agora, não? nessa nova edição do CID, o CID-11 vai ter. Então, o CID-11 que está para sair, então o burnout se torna oficialmente ou Uma legalmente uma doença, clínica. Uma entidade clínica, uma doença. CID-11 é uma atualização da tabela de classificação de doenças. Classificação internacional de doenças. Então, agora a gente trabalha no CID-10 atualizado. e vai no 11. Então, o burnout terá uma classificação própria, específica para burnout. E muito interessante, perfeita explicação. Então, o burnout ele é um esgotamento relacionado sempre ao trabalho. Tem, inclusive, uma norma de que é o médico do trabalho, você trabalha com medicina do trabalho, Sim. que vai poder fazer esse diagnóstico, justamente para você falar que o estresse ocupacional, o estresse do trabalho teve um papel importante naquela doença. E eu ainda acrescento nesse mesmo tema, guarda a sua pergunta, o seguinte, que realmente é o que a gente vê no dia a dia, né? E é uma tendência mundial, na realidade. Eu estive há pouco tempo no consulado americano, por alguns motivos pessoais, e a gente não sabe exatamente, ou a gente deixa de observar como funciona isso, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país tradicionalmente menos ou mais avesso a essas situações de proteger o trabalhador, certo?
E no consulado, lá no informativo, fica passando o tempo todo um filminho e fala exatamente sobre isso. Porque lá você tem naquele público muitos brasileiros que estão ali buscando o seu visto para trabalhar nos Estados Unidos. Então lá tem explicado bem especificamente sobre os direitos do trabalhador nos Estados Unidos, para que não haja justamente, o que o Dr. Marcos Pinelli falou, o assédio. E se caso houver, lá explicava então que mesmo nos Estados Unidos, porque aqui tem todas essas críticas, né, gente, que fala sobre CLT ou proteção ou não do trabalhador. E na realidade tem muita nuvem sobre isso, né, muita espuma sobre isso. A realidade é que em todo o mundo o trabalhador precisa ser protegido de maneira que ele trabalhe, possa trabalhar e mantenha a sua saúde mental e física preservada. Então isso me surpreendeu um pouco, falando-se especificamente, dando telefones de entidades não governamentais nos Estados Unidos que podem ser procuradas nesses casos de assédio moral, assédio sexual ou, por exemplo, esgotamento. Então isso achei muito legal, né? Que num país às vezes que você não sabe, que dita regras, que acaba ditando as regras do mundo, lá também se preocupam com isso. Quando falamos de esgotamento, temos uma... Se a pessoa tiver uma... Pelo que nós já tivemos episódios passados falando sobre depressão, inclusive com o Dr. Cláudio Duarte. Foi o segundo episódio não do trabalho, canal. né? Falando de depressão Exatamente. de maneira geral. Quem tem uma predisposição para desenvolvimento de depressão, Excelente. ela vai ter uma maior probabilidade de desenvolver um burnout ou são coisas diferentes? A pessoa não precisa ter uma predisposição, mas o índice de assédio, de cobrança no trabalho é tão grande que ela pode desenvolver sem ter a predisposição para depressão. Existe essa diferença? Existe, epidemiologicamente, existe nos dados que você tem. Então, uma vez, eu vou dar um exemplo, vamos começar a falar de exemplos que nós estamos falando com um público que precisa entender, né? Não adianta falar de termos médicos. Sensacional. Eu atendi um amigo meu que teve uma depressão, psiquiatra, queridíssimo, faz terapia, não tem antecedente de depressão, ele tinha acabado de virar pai, você também é pai Sim. novo, você sabe como é que é. Então, aquelas coisas da cascata de estresse do pai novo, né? Privação de sono, preocupação com o futuro, gastos aumentados. E ele teve um quadro depressivo, ele perdeu muito peso e, como psiquiatra, falando com um colega psiquiatra, ele falou, puxa, eu atendi centenas, milhares de pessoas com depressão, como é que eu caí dentro disso? Falei, para você ver que do jeito que você está trabalhando 14 horas por dia, dormindo mal, comendo mal e tentando abraçar o mundo com as pernas, você vai ter depressão como qualquer outra pessoa. E era uma depressão com forte componente de burnout. O que é? Burnout como o nome em inglês fala, é uma queima completa, tanto de neurotransmissor quanto de receptor. E você perde a sua eficácia. Então, você tem teu cérebro é um motor 2.0, com o burnout ele passa a funcionar como um motor 1.0. E vai ficando cada vez mais difícil você conseguir a performance que você tinha naturalmente. Você vai tendo que se esforçar cada vez mais, causando mais burnout. Então, todo mundo pode ter? Sim. O cérebro é um órgão como outro qualquer. Se você sobrecarregá-lo, se você não der descanso, se você não der alimento, ele vai bater pino, ele vai ter problema. Agora, quem tem um antecedente? A depressão não é uma doença só. É um guarda-chuva com muitas doenças diferentes com o mesmo denominador comum, que é o quadro depressivo. Se você tem na sua família, se você tem um antecedente depressivo, a chance de você ter burnout e depressão é maior. É maior do que a população geral. Mas não está associada obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Aliás, essa é uma defesa que... Eu vou contar outro caso para vocês. Uma vez me liga uma menina, me manda um e-mail. Olha, nós somos de uma grande operadora, nós queremos falar sobre estresse com o senhor e tal. Vimos suas... Eu falei, putz, eu comecei a sonhar, né? Vamos fazer um programa de prevenção de estresse, de melhora de ambiente de trabalho, de combate de estressores.
E aí, quando eu fui falar, falou, não é. Nós estamos tomando muito processo por burnout, nós queremos que o senhor estruture uma defesa. Eu falei, filha, eu não sou psiquiatra forense, e se eu ficar de um lado, eu vou ficar do lado dos caras que estão processando você. Vou atrapalhar mais ainda a vida. Mas esse é um ponto interessante, né? Porque a empresa, isso é uma coisa bastante discutível, né? Porque existe a empresa que talvez não tenha interesse, vamos dizer assim, em acabar entendendo melhor isso, e o funcionário, o colaborador que está sofrendo a situação e precisa ser entendido, porque na verdade esse equilíbrio que a medicina tem que achar, ou a sociedade tem que achar, né? Porque ele vai piorar cada vez mais, como você falou, né, Spinelli? Ele já está em esgotamento, aí ele tenta, o motor já não está funcionando bem, a cobrança continua a mesma, uma hora do esgotamento, do burnout, pode até evoluir para alguma coisa mais difícil ainda. Sim, para quadros depressivos graves e para suicídio. Exatamente. Eu já vi gente fazer... Bom. Então, o empregador que está ali precisa entender isso. Que existe um equilíbrio, onde ele vai conseguir cuidar do seu quadro de colaboradores de maneira adequada e a produtividade final vai até melhorar. Porque aquele cidadão, às vezes, está quietinho lá, não está se manifestando, não está contando para ninguém, porque não quer sofrer as... Estão entendendo Sim, isso? Sim, inclusive, só para complementar isso. Tem que ter, ou se não... Tem não, né? Mas seria muito desejável se tivesse. Algumas empresas já têm. Profissionais que olham com os outros olhos a questão do burnout ou a questão de assédio, ou a questão de grandes sobrecargas de trabalho. Porque, por um lado, não é conflitante, mas, por um lado, você tem a imposição de um meio de uma empresa de fazer o seu produto, o seu serviço. E tudo bem. E tudo bem, essa é a assim regra mesmo do jogo. Mas também, por outro lado, levantar uma bandeira para falar, peraí, qual que é o limite? Até onde qual o equilíbrio? Qual o né? equilíbrio, exatamente. Então, quer dizer, acho que a tendência é essa, Spinelli. Assim, as empresas terem um olhar mais sensível em relação a isso. Essa é a palavra. E mais importante é saber que isso gera benefício para todo mundo. Porque o que acontece? Como a gente acaba vivendo essa questão do medo da pessoa perder a vaga, perder o emprego, e tudo bem também, faz parte do jogo, porque... Ou ser vista como uma pessoa que não aguenta o tranco. Isso, pessoa fraca. Você falou uma coisa muito importante. Isso é um estigma que é muito... Que a tem que ser muito bem pessoa trabalhado. tem horror de ter o diagnóstico Isso. de burnout, de depressão e ser rotulada como alguém que não segura o tranco. Você falou uma coisa importante. Como você contou a história do seu colega médico, eu também já confesso, eu já tive um quadro ansioso. E não é brincadeira, não é brincadeira. Não é uma coisa que você, não é mimimi, não é frescura, é da pesada. E precisa de ajuda. E no começo você acaba ou não percebendo, ou como é de pouquinho em pouquinho que aquilo vai piorando, você vai usando a característica do ser humano que é se adaptar. E quando você procura ajuda, porque a coisa já doeu demais, né? Então acho que nesse sentido é importante quem está ouvindo é saber que tem em todos os lugares... burnout, tem um pouquinho antes do burnout, o estresse, porque um pouquinho de estresse, né, Spinelli, a gente já falou várias vezes aqui, é importante, né, que o estresse... Eu gostaria de falar sobre isso, Sidney. Vamos lá. Eu acho que estresse é uma droga. Vou usar isso para as pessoas terem uma visão mais equilibrada. Perfeito. Então, o estresse é uma droga que você usa, por exemplo, eu estava vindo, moro na Granja Viana, estava vindo na estrada, preparando mentalmente... E, né, óbvio, ansioso para conseguir falar, para conseguir passar uma mensagem. E isso se transforma num estresse que eu vou colocar e tentar fazer essa entrevista melhor possível, com conteúdo melhor possível. Então, eu usei essa droga, que é o estresse, que é o medo de fazer feio, que é o medo de não ficar bom, que é o medo de gaguejar, para ser uma coisa legal aqui com vocês. A questão do estresse é até onde vai essa droga, porque tem o estresse agudo, que ele é importante. O teu corpo, quando você está no estresse agudo, ele mobiliza o mecanismo de defesa, o teu sistema imune fica esperto, o seu sistema hormonal, o coração bate mais forte, você respira, a pupila dilata para você estar ligado no que está acontecendo. Então, o estresse, ele é demonizado. Pô, meu estresse, o estresse mata. Não, o estresse
Se você não tiver estresse, um ambiente de trabalho que não tem nenhum estresse é só no cemitério. Lá não tem estresse nenhum. Porque aonde você for, o estresse vai fazer parte do input, do estímulo para você fazer as coisas. Quando esse estresse começa a ser, deixa de ser esse estresse de curto termo, de short term, e começa a ser um estresse de medium term, você vai tendo que mobilizar cada vez mais energia para manter a performance. Hoje vocês vão fazer isso, vocês vão gravar bastante, vocês vão ter que mobilizar cada vez mais energia para manter o clima, para trabalhar, para ficar bacana. Quando o estresse se torna crônico, é aí que a medicina começa a sofrer, porque os quadros se tornam cada vez mais severos, cada vez mais inflamatórios. Então, é uma curva que tem a resposta inicial, tem a situação de platô, que é um equilíbrio entre você e o estresse, e a situação de esgotamento. Nessa situação de esgotamento que está o burnout e a depressão. O Dr. Sidney estava falando que ele passou por isso, que é uma questão, um quadro de ansiedade agudo, eu também já passei por isso. Só que você falou uma coisa interessante, que eu quero transformar isso numa pergunta. Vem aos poucos. Esse vir aos poucos a gente pode chamar de sintomas não perceptíveis, Sim. que são invisíveis para nós, Mas pode ser visível para o outro, para a mulher, para o amigo, para quem trabalha do lado. Isso é muito difícil de explicar, talvez até pra gente, como psiquiatra, como você explicaria isso, né, Spinelli? Como que a pessoa pode entender esses sinais? Porque, aliás, depressão também é assim, né? A pessoa acorda meia hora, 10 minutos mais tarde a cada semana, quando vê, já tá na cama há um tempo. E você falou um negócio legal, que o ser humano tem uma capacidade de adaptação muito grande. Até que ponto vai a adaptação de falar, opa, aí que tá o problema. Preciso de ajuda? É aí que tá o problema. Você vai... cada grande agressão que o teu corpo sofre, né, ele se reorganiza. Então você tem um quadro de depressão, ele se reorganiza, como eu falei do motor 1.0, ele se reorganiza com menor capacidade e você vai se adaptando. Então tem gente que você trata uma depressão que fala, puxa, eu sou que nem um corredor que estava fazendo uma maratona com uma pedra no sapato. Eu aprendi a pisar torto, eu lesei o quadril, eu machuquei o joelho, eu fui me virando. A hora que tirou a pedra, eu olhei e falei, gente, como é que eu pude viver, como é que eu pude correr com aquela pedra no sapato? Então a pessoa vai tentando, a vida é uma maratona, vai tentando correr do melhor jeito e vai se adaptando, vai vivendo com uma qualidade de vida pior, com uma performance pior, até a hora que você medica e fala, gente, eu tinha preconceito contra remédio, parece que eu estou tendo agora uma visão em 4K e eu estava enxergando só isso. Não só o preconceito contra o remédio, mas o preconceito de visitar um psiquiatra é maior ainda, eu acho. Tem coisa para doido? Não, não é não. Claro, não, não. De forma alguma. Você precisa, a hora que a primeiro pedregulhinho, a primeira areinha aparecer no seu sapato, como brilhantemente explicou o Dr. Marco Spinelli, já procurar ajuda. Porque a tendência vai ser aquela pedrinha aumentar. E só continuando daí, Spinelli, isso você acha que está só na pessoa, para ela identificar no espelho, ou o ambiente dela, a família, os amigos e os colaboradores podem ajudar também e ninguém deve ter vergonha de ajudar? Eu pergunto sempre para os pacientes, sobretudo do sexo masculino, se o que a mulher está falando para eles. Sua mulher está reclamando do quê? É um marcador clínico muito importante, porque sobretudo o homem, ele vai levando no bumba meu boi, vamos. E a mulher que fala, você está dormindo mal, você está comendo muito rápido, você está explodindo, você não está tendo mais senso de humor, você está mudando a sua característica. E como o marido, a esposa também, mas depois isso vai ficando na cabeça. E aí provavelmente nesse momento ainda está no pedregulhinho. Está no pedregulhinho. E esse pedregulhinho, quais são os sintomas? Que tem um pedregulho no sapato que eu não percebo. Eu vou falar da tríade do burnout, que eu acho que é ilustrativo, né? A tríade do burnout é o brain fog, né? A fadiga mental, a despersonalização, que a pessoa vai ficando cada vez com mais alterações de humor. Doutor, só fazer fadiga mental.
Para eu que não sou profissional, para a pessoa que está aí lá de casa, é um cansaço. Como que explico? Como que os pacientes chegam no seu consultório e falam: tô cansado dessa maneira, e você fala: isso é fadiga mental. Esse é o brain fog que você falou. O brain fog, que é esse estado de esgotamento, é um estado que você vai tendo perda de efetividade. Então, começa a esquecer coisas, está falando a frase, a palavra fica na ponta da língua, você esquece de compromissos, você percebe que tem uma coisa que é uma flexibilidade cognitiva. Então, a gente está aqui conversando, as ideias vêm, você pergunta, o Sidney pergunta. Então, a pessoa vai perdendo essa flexibilidade, ela vai fazendo tudo do mesmo jeito, ela percebe que está perdendo a performance, e isso faz ela procurar ajuda. A própria pessoa percebe que tem alguma coisa errada Que na tem uma cabeça coisa dela, tá errada, fadiga não mental. consegue entregar, comete erros que ela não costuma cometer. Uma queixa muito frequente, fala: puxa, eu tinha uma memória sensacional, agora eu esqueço de tudo, eu esqueço compromisso, eu esqueço de pagar a coisa, eu perco chave, eu perco óculos. Então, vai havendo uma névoa, né, que se traduz por uma sensação física de fadiga. E isso acontece não só no trabalho, mas repercute também na vida pessoal. Em casa também ele começa a apresentar isso que a esposa falou. Impaciência, dolorosamente, você tem uma criança pequena em casa, começa a ficar impaciente, não quer brincar com os filhos, Agressividade, às vezes. grita por qualquer motivo. A gente tem uma modulação afetiva, né? Você passa de um estado de repouso para um estado de raiva ou de explosão durante algum tempo. Quando você vai tendo essa fadiga mental, você vai perdendo o pavio. Então, falou aqui, você já explodiu. Legal, o pavio fica curto. Então, isso pode ser um sintoma inicial, entre outras coisas, de burnout. Quer dizer, o esgotamento. Aí a tríade estava falando, o brain fog. A despersonalização, né? Que é essa sensação de descolamento Da realidade. Da realidade e do compromisso. Então, por exemplo, uma população que tem muito burnout é médico. O médico vai perdendo a sensibilidade, vai se lixando, morreu, tá ruim, porque é tanta coisa, tanto sofrimento que o médico tem que... O médico, a enfermagem, o índice de burnout que teve na pandemia foi monstruoso. E por conta desta sobrecarga, ele vai ficando indiferente. Até uma hora que perde completamente o apego pelo resultado, a capacidade. Então, um funcionário que está em burnout, ele tem que fazer uma tarefa até amanhã, ele não fez, ele não entrega e ele não consegue entender a importância. Colocar para as pessoas: olha, eu não vou entregar, não vai dar, alguém vai ter que cobrir. Ele deixa explodir. Então, tem a desconexão que a pessoa vai tendo, o estado de esgotamento e a perda completa de performance. Isso você tem aonde? No burnout e na depressão. O burnout e depressão, eles são juntos, uma continuidade. E você precisa separar o burnout para, como você bem falou, proteger as pessoas. Agora, não é só proteger as pessoas, elas precisam começar a gente trabalhava nisso há muitos anos atrás, a gente dava palestra disso, a usar o estresse a seu favor, a transformar o estresse no seu superpoder. Porque também criar essa situação de que, puxa, eu sou vítima do mundo corporativo, do ambiente de trabalho, do lugar muito exigente. Bom, nós estamos numa vida que você é exigido, vocês são exigidos, vocês vão trabalhar hoje intensamente e vão ter essa exigência. Daqui a pouco vou sair daqui, vai ter 4, 5 WhatsApp de gente passando mal que eu vou ter que orientar. Quer dizer, isso tem que ser seu superpoder, você tem que transformar o estresse numa ferramenta de desafio, de boa performance, e para isso você tem que cuidar bem do seu estresse. Você tem que levar em conta que você tem isso, que você tem a fragilidade. Isso é um tema para a gente falar.
E como a gente pode, então, né, Marco Spinelli, já que o estresse, eu concordo 100%, já dissemos aqui outras vezes, é o tempero da vida, né? É o tempero Só da não vida. podemos virar o E da saleiro inteiro. performance, e do trabalho. Sim. É, E como eu tudo falei, isso- é uma droga. Se você usar demais, você vai... E tudo bem, quem não quer usar demais, quem não quer usar no seu melhor nível possível, tá tudo bem também, não se assuste com isso. Cada um acho que tem a sua própria definição de o seu objetivo a ser atingido, a sua quanto você quer chegar. Você pode usar menos o seu estresse, mas como manipular, como trabalhar direito com esse estresse, né? Que dicas você daria para que a pessoa use tão estresse? Por exemplo, só para dar um exemplo para você entender, um atleta de alto nível, ele vive no estresse o tempo todo, né? Um artista de alto nível. A capacidade deles para administrar deve ser um pouco maior do que a média. Sim, talvez pelo próprio exercício, hein? Exatamente. Né? Que é uma das melhores ferramentas. Mas se você se interessar pelo assunto, você vai procurar grandes empreendedores, grandes artistas, geralmente precisam muito de ajuda nessa questão do estresse, porque eles estão sempre no limite. Então você vira e mexe, você vê o caso de alguém que ultrapassou essa barreira e aí entrou num CID, caiu numa classificação real de doença. E talvez poderíamos até chamar de burnout, né? Pensando bem. Eu me lembro que, assim, alguns artistas famosos, por exemplo, eu lembro quando de cantores, vai para te lembrar um aqui, o Marrone, teve síndrome do pânico. Mas será que a gente não podia até chamar de burnout? Porque o mesmo esgotamento que causa o burnout causou Exato, o cara disfunção com a doença do pânico. O cara faz lá 7 shows por semana, avião para lá e para cá, às vezes faz mais de um show no mesmo dia. É uma loucura a agenda. Claro, ele escolheu aquela vida. Ele decide se ele quer pôr o pé pra frente ou pra trás e tá tudo bem. E as pessoas são diferentes. Até Isso, mesmo uma isso. pessoa que não tenha alta performance, eu não seja um cantor famoso, vai ter isso daí. A mesma coisa, no nível dela. Exatamente. Mas a pergunta é essa, daí como eles podem trabalhar, que dicas o Dr. Marco Spinelli daria para que com essas pessoas, até o próprio Sidney, o Moisés e o pessoal que tá ali, e você que tá ouvindo, como que a gente pode trabalhar isso? Pra gente usar a nossa melhor performance possível, porque isso é o importante, é usar o seu melhor, né? Cada um é de um jeito, mas e sem derramar esse saleiro. Você usou a metáfora esportiva, eu acho que ela é muito legal para a gente exemplificar para quem está em casa o que tem um documentário no Netflix chamado Fish versus Federer. São 2 jogadores de tênis, o Federer mais conhecido, o Fish ele era Mardy Fish, um tenista que seguiu uma geração de ouro dos Estados Unidos, que era o Pete Sampras e o André Agassi. E ele ficou na mesma situação do Rubinho Barrichello, né? Você sucede um mega gênio, né? No caso Ayrton Senna, e vem toda aquela cobrança para você continuar ganhando que nem o Senna, mas o Senna é um só, o Sampras é um só, o Agassi é um só. Então a geração do Mardy Fish veio, não, tem que jogar, tem que ganhar. E entrou uma geração espetacular, que o primeiro foi o Federer. Por que eu estou falando disso? Porque o Mardy Fish ele foi tentando ficar cada vez mais forte, cada vez mais bater, cada vez mais treinar, cada vez mais pressão. Ele teve um burnout que ele deu WO no US Open, no jogo que ele ia ter contra o Federer, que ele não conseguiu levantar da cama. Caramba! E ele foi se tratar, ficou 1 ano longe da quadra, porque não aguentava ver a raquete de tênis. E aí ele veio a público falar que ele tinha tido uma ansiedade, um transtorno, que ele não conseguia, que na época ele não falou, mas era um burnout gravíssimo. E o Federer, ele era o modelo de gestão do estresse. Todos os movimentos do Federer são redondos, ele não sua no final do coisa, ele não mexe, o cabelo dele não fica descabelado. É desesperador, porque ele descobria um jeito de ganhar o jogo com o mínimo de esforço possível. Por trás dele, psiquiatras, psicólogos, uma equipe inteira. É um talento espetacular também, né? Não sei se teve tanto, mas um talento e uma capacidade de consciência corporal que fez ele jogar em alto nível até quase 40 anos de idade.
Até finalmente um atleta de alto nível acaba se arrebentando, jogando tanto tempo, que foi o que acabou com a carreira dele. Mas a gestão de estresse de um e de outro é a gestão de estresse, porque muita gente acha, eu estou diante de um estresse, eu estou diante de uma dificuldade, eu tenho que fazer melhor, eu tenho que apertar mais, eu tenho que me cobrar mais. Enquanto que, às vezes, era justamente o contrário. Pô, preciso... Quando você tem estresse, tem que cuidar do teu sono que nem um cão de guarda. Meu Deus, Você tem que cuidar da sua sensacional. alimentação, assim, como um obsessivo. Você tem que fazer exercício físico como um remédio. Não é uma coisa que, eu não estou inspirado. Não, não é essa que não está inspirado. Crie uma rotina de exercício. Eu falo que o melhor psiquiatra que tem é o exercício físico. Peraí, como é que é o melhor psiquiatra O melhor que tem? psiquiatra que tem é a academia. Porque Concordo 100%. Eu também. Você também, né? não é só as substâncias, a melhora do metabolismo cerebral, as substâncias que o cérebro produz, que são muito semelhantes ao que eu busco com a medicação para corrigir uma depressão. Mas o músculo, quando ele é estimulado, ele solta uma miocina, a miocina vai para o cérebro e faz novas conexões, o neurônio deixa de ficar careca. Eu falo que a depressão e o burnout, o neurônio ficou careca, ele volta a ter muito cabelo. Né? Então, você cuidar da sua fragilidade é o melhor jeito de ser forte. E as pessoas não têm esse conceito. Elas acham que ser forte é suprimir a fragilidade, é passar por cima da fragilidade. E isso custa caro lá na frente. Sensacional. Deixa eu fazer um gancho, então. Então, importante a pessoa entender, como o Dr. Max Spinelli falou, eu estou no meu limite. Eu tenho uma performance incrível, ok, vamos continuar. Mas eu preciso usar essa tríade, né? Que é cuidar sensacionalmente do sono. Isso é cada vez mais bem estudado. A gente já teve alguns podcasts aqui sobre doenças do sono e isso está extremamente bem documentado. A alimentação, por óbvio. E o exercício que eu queria fazer aqui uma vírgula, né? Uma vírgula, desculpa, um acréscimo. Isso, gente, você que ouviu às vezes pensou, não, mas eu não gosto de fazer exercício. Não, mas eu não gosto de nenhum esporte. Esquece isso. Não tem que gostar. Não tem esse papo. É igual tomar remédio, como o Spinelli falou. É insistir. Ninguém acorda 5 da manhã, 6 da manhã falando, oba, vou correr. Não, todo mundo tem que ir lá, vestir seu short e seu tênis e correr, ou ir para sua bike, ou para sua escada. É como remédio. Então, se você vai lá, toma o seu antihipertensivo, é a mesma coisa, vou para academia. Outra coisa importante, me corrijam se eu estiver errado, vale para todo mundo, não importa se você é magrinho, mais gordinho, mais velho ou mais novo, né? Eu, por exemplo, dou o meu exemplo, eu, na verdade, obviamente, já tenho alguma certa idade, né? O tempo, às vezes, você vai aumentando um pouco o peso, às vezes não, no meu caso, sim, mas eu nunca deixei de treinar, nunca. Então, se eu não treino, a minha vida se transforma num caos. Sou prova viva disso. Num caos. O Moisés treina comigo, treina muito. Né? A gente chega a fazer, às vezes, muito juntos, né? Mais 8, 9 treinos por semana. E sempre dá para encaixar também, porque o dia começa cedo e termina tardão, tem que encaixar, né? Então, e a própria definição hoje de sedentarismo, né, Spinelli? Que é no mínimo 150 minutos por semana. E eu tô falando isso pelo motivo de que você não tem idade para isso. Então, eu tô preocupado com esse estresse. Entre numa atividade física, seja academia, seja no seu prédio, seja correr no quarteirão, seja subir escada, nadar, bike, tudo é válido. Mas, sim, sem dúvida, vai ser um guarda-chuva que vai te proteger, não só das doenças psiquiátricas, mas como muitas outras que a gente já falou aqui. Muitas outras, né? Então, isso é realmente muito importante. Mas voltando então para o Spinelli. Então, essa questão consegue manejar o estresse para que você use essa droga de maneira boa. Que você está precisando proteger a sua fragilidade e na verdade, a sua condição humana. Quando você está passando do ponto, é muito importante um processo de autocuidado que as mulheres sabem fazer melhor que os homens. Tanto que elas vão muito mais ao psiquiatra do que os homens.
porque elas percebem mais claramente que tem alguma coisa errada e não tem tanta vergonha de chegar lá, bater e falar, estou precisando de ajuda. Então, o homem, ele é criado como esse tenista que eu falei para ser forte, poderoso, e se eu fraquejar, eu vou ser visto como o cara que não segura a onda e vou ficar morto para a minha profissão, vou ser queimado para a minha profissão. Então, esse culto, você vê em tudo, vê em podcast também, esse culto ao homem robusto, ao homem que fica grande, ao homem que fica bombado, que é uma fantasia de que eu vou ficar indestrutível. E ninguém fica indestrutível. Lá adiante, o teu cérebro, que eu volto a falar, é um órgão como outro qualquer, ele vai abrir o bico. Né? Se você não tem preparo para correr uma maratona e você se mete a correr uma maratona, lá para o 9º, 10º quilômetro, você cai com o músculo em fadiga. O cérebro é a mesma coisa. Então, ele tem que ser cuidado e preparado para ter a melhor performance. E as pessoas acham que ter a melhor performance é colocar mais pressão, é ter mais pressão para conseguir o resultado. E essa pressão, como uma mola, você pressiona, ela funciona. Quando passa do ponto, você quebrou a mola. E aí tem que construir outra. A gente está falando sobre burnout, sobre depressão, só que tem um assunto ainda que eu mesmo, pessoalmente, já confundi muito isso, sobre ansiedade. A ansiedade, quando a gente fala de ansiedade, não é só aquela ansiedade generalizada, que tem palpitação, falta de ar, suor. Tem uma outra que é muito mais silenciosa, que é a interna, que eu utilizava isso para trabalhar cada vez mais. Sim, é o que a gente está conversando. Exato. Só que chega um ponto que eu não percebi, que a gente tá me clareando as ideias, que é qual que é o limite entre... Porque no início o Dr. Marco falou estresse, ansiedade, depressão e burnout. Burnout e depressão. Burnout e depressão. A ansiedade, quando que eu posso me preocupar com ela? Vamos Devo colocar me um preocupar com parâmetro ela? para as pessoas que estão em casa. É assim, quando você tem um quadro, seja ansioso, seja burnout, seja depressão, que interfere no seu funcionamento biológico, você tem um marcador claro de que aquilo saiu do ponto. Então, quando você tem uma ansiedade que não permite, por exemplo, nós estamos aqui sentados, relaxados, conversando. Quem tem um quadro ansioso começa a passar mal de estar sentado aqui, batendo papo, tem que levantar, tem que sair, tem que... Então, quando tem problemas com o teu sono, problemas com o seu padrão alimentar, problemas com o seu nível de energia, com a sua concentração, com a sua memória, com a sua libido, sua vida sexual, com a sua capacidade de empatia e de relação interhumana, evidentemente que esse quadro deixou de ser um estresse agudo e virou um quadro ansioso. Quando vira um quadro ansioso, a pessoa, se ela fica tentando forçar mais, ela vai ficando cada vez mais ansiosa. E quando ela tem... É engraçado como a pessoa, ela não consegue... Você teve um quadro ansioso, ela não consegue aceitar que aquilo está acontecendo. Sim. Porque aquilo é como você está dentro da tua casa e você não controla mais as coisas que estão acontecendo. Você não é senhor dentro do seu castelo. Pode entrar um bicho, pode entrar um predador, pode entrar... Então, a ansiedade é um alarme de fumaça quebrado. Que qualquer coisa, ele está disparando o alarme porque está quebrado. Então, o que às vezes o cara está acendendo o fogo, acendeu a lareira, o alarme de fumaça está quebrado, é um incêndio. E o cérebro responde, tem uma área do cérebro, a amígdala, que responde como um incêndio. E a pessoa que sofre da ansiedade, ela fica desconcertada, porque o alarme dispara sem ela ter nenhum comando sobre isso. Então, quando isso começa a acontecer, quando você começa a ter um prejuízo no seu funcionamento biológico, está na hora de procurar ajuda. Quando a pessoa vai procurar ajuda com o Dr. Marco, foi identificado esses sinais, esses sintomas, qual que é o tratamento? Tem duas grandes linhas de tratamento e agora novas linhas de tratamento. Eu vou falar, gostaria até de falar, meditação hoje é uma linha de tratamento, tá?
Mas existe o tratamento medicamentoso, existe o tratamento psicoterápico. Estudos mostram que eles têm eficácia para quadros leves e moderados praticamente igual. Para quadros graves, você precisa de medicação. Não adianta. Às vezes eu sou psicoterapeuta também. Então, o paciente chega num estado ansioso, num estado depressivo e fala, eu quero fazer terapia. Não, nós vamos tratar primeiro esse quadro. Quando você estiver melhor, a gente vai começar a terapia. Né? Isso em casos graves. Em casos menos graves, a terapia e o tratamento medicamentoso, eles têm um bom resultado, um resultado semelhante. Quando eles são combinados, o resultado é exponencial. Infelizmente, nós estamos num país que menos de 1, 2% da população tem acesso à psicoterapia, né? E também não tem uma parcela grande que consegue chegar no tratamento medicamentoso. Mas eu estou 30 anos na medicina, na psiquiatria. Foi havendo um progresso, eu estava falando agora, que tem uma geração que não vai no psiquiatra nem amarrada. Tem uma geração de pessoas mais idosas que entendem que a psiquiatria eram aqueles quadros de manicômio, de esquizofrenia. Então, eu não sou louco, eu não vou. E eu falo, não quer vir no psiquiatra? Leva no geriatra. Leva no geriatra, porque os geriatras, eles têm muita experiência em tratar depressão e quadros psiquiátricos no idoso. Então, essa cultura espalhou. E, por exemplo, em alguns países como a Inglaterra, quem faz o primeiro atendimento da depressão ou da ansiedade é o clínico geral. E os casos que se complicam vão para o especialista. Então, essa cultura está se espalhando. E, por exemplo, agora eu estava falando, a psicoterapia, a meditação está sendo incorporada pela terapia cognitiva comportamental. Então, as técnicas meditativas, assim, a gente estava conversando com o Sidney aqui antes da gente começar, falando do meu Instagram. O vídeo que foi pior no meu Instagram foi o que eu falei de meditação. O que foi pior? Foi pior. E os comentários? Eu não vou conseguir. Porque a meditação, para quem está ansioso, ou para todos nós, né? Porque nós vivemos numa sociedade do cansaço e numa sociedade do desempenho. Então, nós estamos sempre estressados. A hora que você tudo bem ficar na sociedade, lembrando, porque a gente vai continuar morando no planeta Terra, não tem saída, né? E a pessoa que começa, o começo da meditação não é agradável, não é agradável. Tem um documentário que eles implantaram um programa de meditação para criança na escola e tinha um menino que dava porrada em todo mundo, que era irritável, que era agitado, que teoricamente iam mandar ele para tratar de déficit de atenção. Fez meditação, ele ficou tranquilo, pausado, começou a prestar atenção no coleguinha para não ficar enfiando a mão. Aí chegou em casa e foi falar para a mãe, não, eu vou te ensinar. Isso é chato, isso é um pé no saco. Isso é um absurdo. Então, a mãe viu o filho ter aquele benefício, mas eu não quero fazer, porque não está na nossa cultura, mas está entrando. E que a capacidade de meditação ajuda muito no estresse, na ansiedade, no burnout, na depressão. A gente teve até um capítulo aqui, né, com o Dr. Rodrigo Yacubian, que implantou dentro do hospital sírio-libanês, se não me engano, uma sala de meditação para os profissionais de saúde, né? Que ele é médico, radiologista e também trabalha com, não me lembro a linha da yoga agora, mas com yoga e meditação. Kundalini? Kundalini, isso. A gente teve um episódio, fizemos até uma meditação aqui durante o episódio, foi muito legal. E também voltando até a minha experiência pessoal, uma das, né, dentro de várias, que me ajudou a me libertar das medicações, de terminar o tratamento, foi meditação, yoga. E é difícil de entender, mas como o Dr. Marcos Spinelli falou, essa cultura vai mudando, mas meditação tem uma eficiência impressionante nos quadros de ansiedade. É uma experiência incrível, né? Para quem consegue entender, começar... De consciência corporal, de manejo de estresse, de manejo de... É impressionante. E aí, continuando, né? Então, o Moisés perguntou sobre o tratamento. Então, quer dizer, tem os primeiros indícios, faz-se o diagnóstico,
preferencialmente com psiquiatra, mas nada impede de começar lá com um clínico geral, no SUS ou no particular, não importa. Mas aí então tem tratamento, conforme o Dr. Marcos falou. Tem tratamento, então tem como avaliar e o psiquiatra hoje ele é um grande neurocientista, um terapeuta, ele tem que congregar muitos conhecimentos, é uma carga gigantesca de conhecimento, mas que ele pode ajudar quem está precisando. E tem uma coisa que acho que fica no imaginário popular, que é o seguinte, aí, depressão, ansiedade ou burnout, aí tem cura, que tratamento é uma coisa, estou tomando remédio, estou fazendo a psicoterapia com o Dr. Marcos Pinelli, estou fazendo terapia holística, estou fazendo meditação, estou fazendo exercício. Mas chega uma hora que você pode, tecnicamente, Spinelli, falar sobre cura, ou seja, não remissão dos sintomas, mas cura. O que você diria sobre isso para a gente esclarecer esse mito? Bom, vocês só me colocam em gelado aqui. Não, essa foi para gelar. Você viu que eu falei, quando a gente fala e faz assim... Eu vou pedir ajuda aos universitários aqui. Tecnicamente, teoricamente, você tem remissão, você não tem cura. Remissão dos sintomas, né? Tecnicamente, sim, porque você tem... Para você ter esses quadros, a gente comentou agora há pouco, você tem uma carga genética predispõe. Então, se você tem uma carga genética para gastrite, você tem um episódio de gastrite aguda, vai faz endoscopia, faz o tratamento, faz um mês de tratamento, repete a endoscopia, tá ótimo, tá legal, tá melhor. Se bem que eu nunca vi uma endoscopia normal na vida, mas isso é outro assunto. Você teve a remissão, daqui a pouco brigou, trocou de emprego, separou da mulher, volta a gastrite. Exagerou na comida, exagerou na bebida. Como você previne que a gastrite volta? Ajeita o estresse, ajeita a alimentação, muda radicalmente a dieta, protege o sono e faz uma proteção da mucosa gástrica, você vai ter muito menos chance de ter. Mas, se foi lá comer uma feijoada, comer uma coisa, pode voltar a irritação. Na minha experiência, é muito comum você tratar um episódio, 2, e a pessoa aprende a pisar melhor, aprende a não deixar entrar pedra no tênis, ela aprende a correr melhor. Então, você teve uma ansiedade, você mudou seu estilo de vida, você faz meditação, você protege melhor teu estresse. Então, a chance de recaída é muito menor. Existe a chance? Existe, porque a tendência genética está lá. Então, como a tendência a uma gastrite pode voltar, está lá. Mas quanto melhor você cuidar do entorno, quanto melhor você proteger seu tênis, menos pedra vai entrar. Então, se você então não se cuidar, não proteger o tênis, não utilizar-se desse manejo bom do estresse, continuar fazendo as mesmas coisas, pode voltar aquele quadro ansioso. Para todas as especialidades, para infarto do miocárdio, tem estudos que mostram, você teve um infarto do miocárdio, você continua estressado, você continua dormindo mal, você continua fumando, você continua comendo porcaria, a sua mortalidade vai ser 3 vezes maior de quem mudou o estilo de vida para não ter outro infarto. É para todas as especialidades. E vale para psiquiatria também. Vale sobretudo para psiquiatria. Eu estou lembrando de um fato aqui, eu já passei por um psiquiatra, já fiz acompanhamento, também por ansiedade, e ele pediu exames de sangue, né? Porque eu não entendi e até hoje tenho algumas dúvidas. Por que até no psiquiatra... Quando a gente imagina, mas espera aí, da mente, por que tem exames de sangue na psiquiatria? Ou outros tipos de exame? Cara, isso é uma frustração dos psiquiatras, porque não tem um exame. Você vai fazer o seguimento de uma... Acabamos de falar do infarto. Você tem enzimas, você tem coisas que... achados eletrocardiográficos que mostram que aquilo melhorou. Você tem os exames de imagem, você vai... A psiquiatria não tem um exame que fala, olha, eu vou fazer um exame, você tem um quadro ansioso X, quer dizer, a gente está começando até agora... Pelo menos por enquanto, testes farmacogenéticos que me mostram mais ou menos que remédios vão fazer melhor, que tipo tem uma alteração de uma enzima, de um gene que provoca uma produção baixa, mas não tem um exame específico. Por que você pede exames? Primeiro, quadros clínicos, orgânicos, médicos, interferem na psiquiatria. Então, se você tem uma tireoide desregulada,
isso vai provocar um quadro ansioso. E eu posso dar quantos ansiolíticos quiser, que se eu não acertar a sua tireoide, você vai continuar daquele jeito. Tireoide regula os hormônios do corpo, é isso? O metabolismo em geral. Metabolismo em geral. Metabolismo em geral. Importante. E quando a tireoide está hiperativa, você não consegue dormir, o coração bate forte, você fica com tudo que parece um quadro ansioso. E não é. É um quadro ansioso secundário a uma doença médica geral. Então você tem que ver. Tem vários medicamentos também que você precisa saber como o teu fígado está funcionando. Déficit de vitamina D atrapalha vários quadros, inclusive quadros psiquiátricos. Você perde a vitamina D. O que eu reponho de vitamina D, ninguém mais toma sol. Fica todo mundo em casa vendo streaming. Então, fatores orgânicos interferem no seu quadro psiquiátrico e o seu quadro psiquiátrico atrapalha a sua parte orgânica. Então, quadros ansiosos crônicos e hoje todos os médicos viraram reumatologistas, porque o que a gente trata é doença inflamatória. Depressão tem um forte componente inflamatório. Ansiedade tem um forte componente inflamatório. Peraí, isso também calma. Agora você que apertou a gente, me apertou como médico e deve ter apertado você também. Me explica melhor isso do quadro ser inflamatório também nas questões psiquiátricas. Então, eu estava falando do estresse, quando ele vai cronificando. Quando ele vai cronificando, você tem um aumento de inflamação, tanto nos neurônios, mas sobretudo na micróglia, na astróglia que está no entorno dela. E isso vai inflamando. No cérebro. No cérebro e no corpo todo. Um quadro inflamatório mesmo. No corpo todo. A inflamação no coração vira infarto do miocárdio. A inflamação na tireoide vira uma tiroidite. Então, o estresse, ele aumenta um hormônio chamado cortisol. E com esse cortisol ficando cada vez mais alto, você fica cada vez mais inflamado. Ganha peso, a distribuição da gordura muda, você procura por comidas mais calóricas, comidas pró-inflamatórias. Isso para o estresse, ansiedade, burnout, é a mesma coisa? Para câncer, para infarto do miocárdio, para diabetes, para tudo. Tudo em medicina hoje que dá trabalho é inflamação. Eu dei aula uma vez de psiquiatria, algumas vezes num curso para clínicos, porque o médico ele está afim de aprender psiquiatria depois de 4, 5 anos de formado, porque aí ele está apanhando dos casos no consultório, aí você fala... Eu dava aula nesse curso, os caras iam até a rua atrás de mim, entendeu? Dava até vergonha do próximo colega que não deixava entrar, porque eles queriam... E eu falava nesse curso, gente, aqui é todo mundo reumatologista, a gente só trata inflamação. Mas eles iam atrás de você porque... Porque eles queriam saber como é que eu faço. Não, mas psiquiatria é muito importante, Spinelli. Sim. Eu desconheço um ser humano no mundo que não precisa de um psiquiatra. Exatamente. Eu falo isso com tranquilidade, não faz bico, não. Não vem com esse bico aí, porque eu falo isso com tranquilidade. E, primeiro, preconceito zero, né? Porque ele tá lá para ajudar, e eu desconheço alguém que não iria se beneficiar de um psiquiatra. Porque a gente está numa sociedade inflamatória. Boa. E a inflamação... E a tendência é aumentar essa inflamação. Porque vem desde aquele começo, né? Esse estresse é bom para poder avançar e buscar a evolução, buscar o conforto, mas traz uma dor. E se você conseguir o segredo... Se ele cronificar, aí e é o doença. que costuma acontecer, aí vira CID. Ele não vira doença só no cérebro, ele vira doença em todo o corpo. Isso, porque as doenças psiquiátricas, certamente, ainda não é documentado, pelo menos até onde eu sei, mas um dia, talvez não estaremos mais aqui, mas você vai descobrir etiologias de cânceres hoje que você nem faz ideia. Provavelmente tudo será linkado, né? Porque parece absurdo isso hoje, mas certamente vai descobrir que um CA de colo do intestino tá ligado, já tem aquela história que o intestino é o segundo cérebro. A alimentação tá ligado a tudo. E é meio óbvio isso, né? É quase óbvio, vamos dizer assim, porque tem que estar ligado a alguma coisa, né? Então, essa situação é certa. Eles procuraram você porque todo mundo precisa de um psiquiatra. O médico que está atendendo todos os pacientes que precisam de psiquiatra e o próprio médico que precisa também, porque a gente vai se beneficiar sempre de melhorar esse equilíbrio. De melhorar esse equilíbrio mental e conseguir produzir melhor no trabalho, na família, na sociedade. Então os médicos corriam atrás de você lá para tirar mais uma história, tirar mais uma engraçada para falar sobre isso. Manda.
Meu pai teve um período que ele teve uma doença grave, ele já é falecido, pessoa extremamente querida, e ele estava com uma doença e quando começou, né, teve um tumor de pulmão, e eu explicava para ele a fisiologia pulmonar, a fisiologia da coisa, como é que o remédio atuava. E um dia ele virou para minha mãe e falou assim: é um puta médico, por que foi fazer psiquiatria? Caramba, meu! Eu falei: pai, psiquiatria é a medicina mais legal que tem, porque é a medicina que você vai na origem, Claro. onde começa tudo. A psiquiatria é a maior medicina preventiva que existe. Sem dúvida. Eu acho que tem, claro, todas são importantes, mas quando você fala em psiquiatria, ela tem atuação em tudo, em qualquer momento. Psiquiatria, psicologia são fundamentais. A gente estava falando do atleta, né, há pouco tempo aí o Pete Sampras e o outro, o Federer. A diferença deles está aqui, ó, né? Tá na mente, porque treinar, chegar cedo na academia, o mais cedo possível, fazer milhões de movimentos, isso todo mundo pode, mas treinar a mente é o mais difícil. E esse é o segredo para você melhorar a tua performance, ter alta performance. E de novo, não é para todo mundo. Não tem problema se você não tem essa vontade. Ou pode treinar para querer Também. chegar no equilíbrio, numa resistência e força para poder Você atingir a sua melhor performance. E se você está satisfeito com a sua performance, tudo bem. Temos que tomar cuidado em falar isso para a pessoa não se sentir acuada. Não, todo mundo tem que ter altíssima performance. Não. Claro que não. Você tem que fazer o que você quer, né? E atingir o seu melhor. E cada um é de um jeito. Então, psiquiatra, Spinelli, eles iam atrás porque realmente eles estavam querendo entregar resultado. Deixa eu só fazer um adendo que você falou. A melhor performance você consegue, muitas vezes, cuidando bem de uma atenção relaxada, de um desempenho relaxado. A melhor performance não vem só de você ficar se pressionando. A melhor performance vem de você cuidar do seu descanso tão bem quanto você cuida do teu desempenho. O descanso, eu vou ter a mensagem final que eu vou falar, ele tem que ser também um superpoder, porque senão você não vai conseguir a melhor performance. Demais. Grande Moisés. E aí, aprendeu bastante hoje? Muito, doutor, muito obrigado. Grande doutor Marcos Spinelli. Foi uma honra. Espero que você que está aí compartilhe bastante esse assunto que é fundamental para todo mundo. Palavras finais, que mensagem você deixa para quem está nos ouvindo? Como que vai caminhar tudo isso daqui para frente? Eu vou falar. Estresse é uma droga. Use ela a seu favor. Cuide do teu sono como um cão de guarda. Proteja o seu sono. Muita gente acha que ficar até as 2 da manhã vendo Netflix, vendo streaming é um jeito de relaxar. Não é. É um jeito de bagunçar seu sono e já estragar o seu dia seguinte. Exercício físico vai te manter afastado de muitos medicamentos. É um dos melhores remédios que tem na natureza e é de graça. Use esse remédio. E muito obrigado, sensacional falar com vocês. Pode chamar sempre que vocês quiserem que eu venha, porque é uma delícia falar com vocês. Doutor Marco Spinelli, uma honra, sorte dos pacientes que o tem como médico. Obrigado. Aqui vai estar explicando como encontrar o doutor Spinelli. Moisés, obrigado mais uma vez. Doutor Marco, muito obrigado. Obrigado, doutor Sidney. Você que está aí, obrigado. Até a próxima. Pode, doutor. Pode sim. Compartilhe.